Querido irmão, querida irmã, para essa Sexta-feira Santa, Paixão do Senhor, nesse dia 7 de abril, temos como proposta de reflexão o texto reduzido de João, capítulo 18, de 1 a 19, versículo 42. Dito isso, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Lá havia um jardim. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, pois levou o batalhão romano e os guardas dos sumos sacerdotes e dos fariseus. Jesus retomou: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, deixai que estes aqui se retirem. Assim se cumpria a palavra que ele tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me deste. Primeiro, conduziram-no a Anás, sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. O sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e do seu ensinamento. Jesus respondeu: Eu falei abertamente ao mundo e ensinei nas sinagogas e no templo. Nada falei às escondidas. Pergunta aos que ouviram o que eu falei. Anás então mandou abarrado a Caifás. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Pilatos então lhes entregou Jesus para ser crucificado. Carregando a sua cruz, ele saiu para o lugar chamado Calvário. Lá o crucificaram com outros dois. Jesus, ao ver sua mãe, disse: Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis a tua mãe. A partir daquela hora, o discípulo a acolheu no que era seu. Sabendo Jesus que tudo estava consumado, e para que se cumprisse a escritura até o fim, disse: Tenho sede. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Querido irmão, querida irmã, o relato da paixão de Jesus é texto para ler, ouvir, meditar e contemplar. É o coroamento da obra salvadora de Jesus que nos revela o Pai e nos ensina como viver seu plano de amor. Como bom pastor, entrega livremente sua própria vida em favor de toda a humanidade. Os poderes deste mundo cumprem o seu papel. De maneira apressada e banal, condenam à morte o inocente Jesus. Ele, porém, enfrenta a paixão e a morte com coragem e soberania. Ele bem o sabe. A cruz que susterá seu corpo recebe novo sentido. Antes objeto de maldição, torna-se instrumento de redenção universal. Pelo sangue derramado, conquista para nós a comunhão com Deus, rompida pelo pecado, para que também vocês estejam onde eu estiver. Consciente da missão cumprida, entrega o Espírito após exclamar: Tudo está consumado. Querido irmão, querida irmã, somente um grande amor é capaz de sustentar tamanha dor. Um inocente pagando por um mal que não fez. Foi por nós que Jesus aceitou suportar a dolorida cruz. Sexta-feira Santa, um dia de silêncio, de oração e de resgate da fé. A via sacra continua acontecendo, pois muitos carregam pesadas cruzes, a fome, o desemprego, a desunião familiar, a falta de acesso à saúde. Sejamos Simão Sirineu, ajudando a carregar a pesada cruz. Imitemos Verônica, que secou suor e sangue do rosto de Jesus. Enquanto houver cruzes, nossa missão será imprescindível. Ao servir quem sofre, divinizamos nossos gestos, transformando a cruz em luz. Onde existe fé, a cruz não termina em si mesma, mas em uma luminosidade sem fim.
A proposta para esse dia é silenciar para revisar a vida e confirmar o amor. Encerrando este momento, rezemos juntos. Ó Jesus, Marte e Redentor nosso, aceita o silêncio respeitoso em reconhecimento pelo teu extremo gesto de amor em favor de toda a humanidade. Ajuda-nos, Senhor, a compreender e valorizar o mistério da entrega de tua vida para nos salvar. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia desta Sexta-feira Santa, nesse dia 7 de abril, os textos você poderá ler na sua Bíblia, Isaías capítulo 52, de 3 a 53, o até o versículo 12, Salmo 30, Hebreus 4, 14 a 16, 5, 7 a 9, o texto de João, capítulo 18, do versículo 1 ao capítulo 19, versículo 42. Nós faremos agora somente a reflexão e não a proclamação da palavra de Deus. A reflexão hoje proposta pela liturgia da palavra versa sobre a doação da vida. É o ápice da missão de Jesus que consuma na cruz o exemplo supremo de amor. Em vista disso, São Paulo da Cruz recorda que a paixão de Cristo é a obra mais estupenda do amor de Deus. Por essa razão, hoje não é dia de chorar ou se lamentar por Jesus num dolorismo desconectado da realidade, mas de solidarizar com ele, estando a exemplo de Maria e do discípulo amado, aos pés da cruz, numa demonstração do nosso amor por ele. Mas isso não se faz apenas com a participação da cerimônia da paixão, como muitos imaginam, vindo à igreja apenas na Sexta-feira Santa, mas com aquilo que ela representa na sua essência, a entrega a Deus e ao próximo, solidarizando com as lutas em prol da vida, como Jesus nos ensinou durante a sua vida pública, sem temer os obstáculos e as perseguições, como vemos hoje na primeira leitura sobre o servo sofredor. Isaías destaca que, da mesma maneira que as pessoas ficaram chocadas com a desfiguração do servo, elas se chocariam com a sua transformação e o que esse sofrimento iria provocar no mundo e nas pessoas. Uma transformação radical. É um sofrimento extremado, mas que não foi em vão, porque tinha objetivos bem concretos: transformar toda dor e sofrimento em alegria. É um prenúncio do que seria a cruz de Cristo e todo o seu processo persecutório. Aquele que foi considerado a escória da humanidade revelou-se em todo o seu esplendor como o salvador dela. Todo o relato da condição do servo apresentado por Isaías é atribuído a Jesus, como vemos hoje na narrativa da paixão. Ele enfrenta firme e calmamente todo julgamento, condenação e morte, sem esboçar resistência. Age desse modo não pela falta de esperança, mas pela total confiança em Deus, que não o abandonou, embora muitos imaginassem que ele o tivesse abandonado. Ali, ao pé da cruz, estavam presentes algumas pessoas que representavam aqueles que foram e continuariam fiéis a ele. Dentre essas pessoas, Maria, representando a comunidade judaica, que seguiu Jesus e que continuaria fiel à sua missão. O discípulo amado, representando os que assumiram o compromisso com ele, o novo discipulado. Assim, confiante e firme, Jesus entrega a sua vida por nós. Depois de termos ouvido na liturgia de ontem seu ensinamento sobre o serviço, hoje ele dá a própria vida, coerente com o que havia dito. O bom pastor
dá a vida por suas ovelhas. Ou ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Ao dar a sua vida por nós, ele nos deixou o maior ensinamento de amor. Viver a paixão de Cristo é, portanto, solidarizar com os que hoje sofrem, é compadecer-se da dor do outro, é se consumir para que o outro tenha vida e a tenha plenamente. Cristo, o sumo sacerdote do Pai, nos deu esse exemplo. A carta aos Hebreus, lida na segunda leitura de hoje, fala exatamente disso. Temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Temos, portanto, todas as razões do mundo para permanecermos firmes na missão que ele nos confiou e na fé que professamos. Ele provou na cruz o quanto é capaz de se compadecer de nós, das nossas fraquezas e de nos defender. Ele assumiu nossa fraqueza, nossa condição limitada, exceto o pecado, para nos tornarmos partícipes da sua fortaleza. Qualquer dor não é maior do que a que ele passou por nós, como vimos hoje no relato da paixão. E isso deve servir de consolo e de alento quando acharmos que a nossa cruz está pesada demais, quando reclamamos por coisas tão pequenas, quando achamos que a vida não tem sentido ou valor. Basta olhar para a cruz e veremos quanto a vida tem valor. Um Deus, que é capaz de um gesto como esse por nós, merece todo o nosso respeito e o nosso amor. Querido irmão, querida irmã, contudo, somos convidados, na segunda leitura de hoje, a nos aproximar do trono da graça. E com a liturgia da paixão, somos convidados a nos aproximar da Páscoa, a maior de todas as graças que Deus nos concedeu. Cristo foi atendido pelo Pai nos seus clamores. Nós somos atendidos por Ele quando fazemos da nossa vida uma entrega total. Que possamos, com a celebração de hoje, aprender o que significa a obediência a Deus e participar da Páscoa da ressurreição. E encerrando esse momento, rezemos juntos. Pai, como Jesus, que eu esteja preparado para lhe dizer na hora da morte: tudo está consumado, consciente de ter sido sempre fiel a ti. Amém.